Boa noite, Boa noite. pessoal. Meu nome é Elder. Hoje a gente vai conversar um pouquinho mais sobre processo penal e, dando continuidade ao nosso último encontro, hoje a gente vai fazer uma pequena revisada, né, sobre teoria geral da prova e vamos entrar em algumas modalidades em espécie de prova. Hoje a gente não vai abordar busca e apreensão, interceptação telefônica e delação premiada, porque são matérias que demandariam um pouco mais, a gente consolidar mais referências sobre esse assunto, tem muita jurisprudência específica, né? Então a gente vai se dedicar hoje às outras modalidades, não essas três. Bom, em resumo, ao nosso último encontro, a gente estava falando que o processo penal no Estado Democrático de Direito, ele existe como uma controvérsia fática, né? Processo penal, dois campos em disputa. De um lado, o indivíduo tentando fazer com que aquela pretensão acusatória do Estado, resistindo a essa pretensão acusatória, em defesa da sua liberdade. E do outro lado, a pretensão acusatória do Estado na perseguição de um fato tipificado como delituoso. A prova, de uma forma muito simplificada no processo penal, nesse sentido, vai ser uma forma de se alcançar a verdade. E isso vem desde uma concepção muito antiga, de que a gente vive, o indivíduo perante o Estado, perante o poder do Estado, ele não tem a mesma força, não é de forma equiparada, igualitária, nessa correlação de forças. O indivíduo está numa posição de inferioridade perante o Estado na demonstração, na investigação dos fatos que levaram àquela acusação, àquela pretensão punitiva. Então, nesse sentido, todo sentido do mundo faz a gente garantir algumas prerrogativas, algumas garantias em defesa desse indivíduo perante o poder do Estado, né? Logo, a prova vai ser um meio de se alcançar essa verdade. O princípio basilar do processo penal é o princípio da presunção de inocência. Então, o indivíduo, para todos os efeitos, ele é inocente perante aquele fato ao qual ele está sendo imputado. Aquele fato que está tipificado como um delito, né? Esse indivíduo, se eventualmente tem ou não praticado, para todos os efeitos ele é inocente. Quem tem que demonstrar nesse processo penal a responsabilidade, a autoria, a materialidade delitiva é o Estado, que está nessa posição hierarquicamente superior nessa correlação de forças. E o que seria a verdade? A gente viu que a verdade é um elevado grau de probabilidade de que o fato tenha ocorrido conforme a prova. A busca da verdade é o meio para a correta aplicação da lei penal. E quando a gente fala de verdade, a gente fala de elevado grau de probabilidade, a gente está se aproximando de um nível de certeza da ocorrência daquele determinado delito, daquele fato, daquela autoria, né? Não se pode condenar pessoas com base em presunções, indícios, suposições. Precisamos ter certeza de que aquele indivíduo tenha cometido aquele fato naquelas circunstâncias ao qual ele está sendo acusado. Esse conceito de verdade, de prova, a gente viu também que ele é polissêmico, ele representa vários significados, como atividade probatória, prova como atividade de se provar, prova como meio de prova e prova como resultado probatório. Atividade probatória seria o conjunto de atos praticados para a verificação de um fato. Então, é o ato de se provar. Meio de prova é um instrumento por meio do qual se introduzem no processo os elementos de probatórias, prova testemunhal, prova pericial, são os instrumentos pelos quais as fontes de prova são conduzidas ao processo. E resultado probatório é o convencimento da autoridade judicial de que os meios de prova acabam gerando sobre o juiz. Então, o resultado probatório é o que essas provas influenciaram, determinaram no convencimento do julgador. Fonte de prova é tudo aquilo que é idôneo,
né, para fornecer um resultado apreciável para a decisão do juiz. Então, uma pessoa ou um documento, é uma fonte de prova. E um elemento de prova é um dado bruto que se extrai da fonte de prova, ainda não valorado pelo juiz. Então, a fonte de prova pode ser uma pessoa. E o elemento de prova, o que ela vai trazer no testemunho dela que eu posso utilizar como uma forma de convencimento? Os meios de prova são aptos a servir diretamente ao convencimento do juiz sobre a veracidade ou não de uma afirmação fática. Os meios de obtenção de prova são instrumentos para a colheita de elementos ou fontes de provas. Servem indiretamente ao convencimento do julgador. Então, os meios de provas estão interferindo de forma direta no convencimento e os meios de obtenção de prova, o que a gente utiliza para se chegar nesse convencimento. O Código de Processo Penal, e a gente foi parando mais ou menos por aqui, se não me engano, no último encontro, ele disciplina quais são os meios de prova, ou seja, quais são os meios aptos a servir diretamente ao convencimento do juiz sobre a veracidade ou não de uma afirmação. Quais seriam esses meios de prova segundo o Código de Processo Penal? O exame de corpo de delito e as perícias em geral, que estão previstos nos artigos 158 a 184, o interrogatório, dos artigos 185 a 196, a confissão, dos artigos 197 a 200, as perguntas ao ofendido, artigo 201, testemunhas, de 202 a 225, reconhecimento de pessoas ou coisas, de 226 a 228, acariação, 229 a 230, documentos, 231 a 238, indícios, 239, busca e apreensão, 240 a 250. Existem algumas posições da doutrina referente ao que seriam sobre esses meios de prova, que estão disciplinados lá no Código de Processo Penal. Então, uma das críticas feita, por exemplo, a colocar o interrogatório como meio de defesa, como meio de prova. O interrogatório não necessariamente, por exemplo, é um meio de prova. Se a gente for parar para pensar que o interrogatório é a possibilidade do acusado ser colocado de frente ao juiz para poder explicar o que aconteceu, se ele não quiser falar, por exemplo, isso não pode ser considerado uma prova contra ele, porque existe no nosso direito o direito ao silêncio. Então, parte da doutrina critica essa classificação do interrogatório como meio de prova para classificar o interrogatório como meio de defesa. A confissão, que é pelo Código de Processo Penal, seria também um meio de prova, ela necessita de um documento ou do interrogatório. O que isso quer dizer? A confissão ela não seria um meio de prova, ela é o resultado, propriamente dito, do interrogatório. Lembrando que o interrogatório ele pode ser tanto favorável como desfavorável para o réu. Então, se, por exemplo, no interrogatório ele confessar, a confissão vai ser o resultado do interrogatório e não o meio de prova. É uma das críticas que também se faz. Os indícios. Os indícios, embora esteja presente no artigo 239 como meio de prova, indício é um ponto de partida para se chegar a uma presunção. Então, como que a gente vai dizer que ele é uma prova? A partir do que... Porque ele está se relacionando a um fato que já foi provado. Mas esse fato não necessariamente guarda relação com o que está querendo se discutir aqui. Não tem uma relação muito direta. Então, como é que eu posso falar que um indício é a prova de algo? Também é uma crítica que se faz na doutrina. Outro ponto que é bom a gente mencionar, o Código de Processo Penal não é taxativo, o rol de meios de prova, né? Existem algumas modalidades, como por exemplo a inspeção judicial, que está prevista no artigo 3º do CPP, 481 a 484 do CPC, a reprodução simulada dos fatos, prevista no artigo 7º do CPP, e a providência destinada a obter elementos que são providências destinadas a obter elementos de prova. Não necessariamente o que está previsto lá no capítulo do CPP é meio de prova. Meios de obtenção de prova, como a gente conversou, são aqueles instrumentos que a gente utiliza para se chegar nos meios de prova.
O Badaró, o professor Gustavo Badaró, fala que no Código de Processo Penal só existe a busca e a apreensão. Por quê? Busca e apreensão não existe por si só. Tem que ter um motivo para ter busca e apreensão. Qual que é o motivo da busca e apreensão? Buscar e apreender alguma coisa que possa ser utilizada como meio de prova, um documento. Então, vamos fazer uma perícia sobre um exame grafotécnico sobre o cheque para saber se aquela assinatura foi daquela pessoa que está sendo acusada por falsidade ideológica. Então, a gente vai ter que fazer um exame grafotécnico sobre isso. Mas como que a gente vai chegar nesse cheque? Através de uma busca e apreensão. A busca e apreensão por si só não representa nada. O que vai representar é o exame grafotécnico nesse caso. Tudo bem? Outros meios de obtenção de prova, interceptação ambiental, quebra de sigilos legalmente protegidos, fiscal, profissional, e o agente infiltrado. Também são meios de prova. O agente infiltrado, por exemplo, é o indivíduo que se coloca numa situação para conseguir, através de um flagrante, ver uma cena delituosa. O fato de ter um policial infiltrado, o policial não é a prova, ele é um meio, ele é o agente infiltrado, certo? Classificaçãozinha importante também que a gente conversou sobre prova atípica, prova irritual e prova anômala. Prova atípica é a que não está prevista no Código. Provas típicas são as que estão previstas na legislação, no Código. Ritual, prova típica produzida sem observância do seu procedimento probatório. Então existe a prova, ela está prevista no Código, só que ela não foi produzida conforme o seu procedimento. Oitiva de testemunha sem direito às reperguntas. Oitiva de testemunha é um meio de prova? Sim. O testemunho é um meio de prova. Mas não oferece às partes o direito a fazer as reperguntas. Então, essa prova não seguiu todo o procedimento correto. Então, ela é uma prova irritual. E uma prova anômala é uma prova típica, utilizada ou para fins diversos que lhe são próprios, ou para fins característicos de outras provas típicas. Exemplo, oitiva de testemunha substituída por juntada de declaração. A prova produzida nesse caso, ela não foi, ela até guarda uma certa pertinência, mas ela foi por uma finalidade diversa, por isso que ela é uma prova anômala. Prova emprestada, que é a que a gente costuma ouvir bastante, que é a prova que vem de outro processo, né? Que ela é trasladada documentalmente para outro, com valor probante originário. Então, se a prova veio de um outro processo, ela já foi decidido pela legalidade dela, já foi decidido pela legitimidade dessa prova, e agora a gente vai utilizar ela nesse outro processo. É como se ela fosse produzida novamente, do zero. Claro que tem que tomar muito cuidado. Se existirem terceiros, partes, nesse outro processo, que não puderam se manifestar sobre essa prova, a gente vai conseguir poder também discutir tudo isso nesse novo processo, né? Tanto é que existem alguns requisitos para a prova emprestada. A prova do primeiro processo ser produzida perante juiz natural. A prova do primeiro processo tenha possibilitado o exercício do contraditório perante a parte do segundo processo. Que o objeto da prova seja o mesmo nos dois processos. Que o âmbito de cognição do primeiro processo seja o mesmo do segundo. Então, uma prova produzida em sede de processo cautelar, ela é muito mais superficial, porque o processo cautelar é célere, precisa ser rápido. Então, não vou pegar essa prova e utilizar no processo de conhecimento. Essa prova não tem a mesma força, né? Esses são os requisitos da prova emprestada. Objeto da prova são as alegações dos fatos e não os fatos em si. O que é a prova objetiva? As alegações dos fatos e os momentos probatórios, que é a fase de investigação, propositura, admissão, produção e valoração. São as fases da prova no processo penal. A gente conversou também que existem um conceito mais amplo que engloba as provas ilegítimas e as ilícitas, que são as provas ilegais. Então, ilegal é igual a ilícito mais ilegítimo. Ilícito diz respeito à violação de normas materiais. Ilegítimo, violação de normas processuais. Produção de prova mediante tortura. Tortura é há uma vedação
constitucional material. Tortura é vedada, é crime. Então, há uma prova ilícita. Uma prova ilegítima é uma prova que não foi produzida pelo juiz competente. Essa prova pode ser produzida no direito brasileiro, mas foi por outro juiz, então ela é uma prova ilegítima. E ilegítimas e ilícitas são provas ilegais, são espécies do gênero prova ilegal. Prova ilícita por derivação. Ilícita é a prova, como a gente conversou, que viola uma norma constitucional material. Por derivação, por quê? Artigo 157, parágrafo 1º do CPP, de serem inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas. Então, a gente produziu... eu só consegui condenar determinado sujeito através de uma busca e apreensão que eu consegui, por saber, através de uma tortura de uma pessoa, que ali se produzia droga. Eu só cheguei aqui nessa informação através de uma tortura. Essa busca e apreensão derivou disso. Ela, pela teoria da árvore envenenada, ela é uma prova ilícita por derivação. O ônus da prova. Ônus é a faculdade cujo exercício é necessário para a obtenção de um interesse. Faculdade cujo exercício é necessário para a obtenção de um interesse. Isso como uma concepção ampla de ônus. Ônus da prova, existem certas divergências que vão dizer que o ônus da prova ele é relativo. Então, existem momentos que cabe a uma parte provar e em outros momentos que cabe a outra parte. A ressalva que eu queria fazer é que, por se tratar de processo penal, por toda a discussão que a gente já teve, princípio da presunção de inocência, princípio do indúbio pro réu, processo penal, posição garantista, não admite relativização do ônus da prova. Quem tem que provar? A acusação. Essa é a regra. A gente não pode pensar em uma perspectiva diferente, porque isso viola a presunção de inocência. O Estado que tem que provar. Certo? A gente falou também sobre justamente que todo ônus da prova é da acusação e, na dúvida, por faltar elementos suficientes, absolvição. Hoje, a gente vai entrar especificamente nas modalidades de meios de prova que estão previstas ali no Código de Processo Penal, que são aqueles que a gente leu lá no começo, com exceção de busca e apreensão, interceptação telefônica e delação premiada. Por quê? São meios de prova que demandam bastante aprofundamento, principalmente interceptação telefônica, busca e apreensão, porque diz respeito à prática, à defensoria também. E delação premiada, porque está muito na moda e isso pode começar a ser utilizado nos processos penais, inclusive relacionados à defensoria. Então, a gente vai conversar sobre isso em outro momento. Hoje, a gente vai falar sobre 9 provas em espécie que a gente viu ali no Código de Processo Penal, que são o exame de corpo de delito, o interrogatório, a confissão, as declarações do ofendido, o testemunho, a acariação, o reconhecimento de pessoa ou coisa, prova documental e os famosos indícios e presunções, né? Então, vamos começar pelo exame de corpo de delito. O exame de corpo de delito, para processo penal, é a prova mais importante. Por que é a prova mais importante? É a perícia que tem que ser necessariamente produzida, realizada, quando existem vestígios do fato criminoso. Uma definição de corpo de delito que a gente pode deixar registrado é: corpo de delito é o conjunto dos elementos materiais deixados pelo crime. Sempre que houver vestígios, aqueles elementos materiais é o corpo de delito. E sempre que houver corpo de delito, necessariamente precisa se fazer exame de corpo de delito. Existe uma discussão doutrinária que vai dizer: tá, mas se você obrigar o juiz
a realizar o exame de corpo de delito, você não está interferindo no livre convencimento motivado? Não necessariamente. Porque o que é mais importante? O que tem mais peso? O que tem mais valor? O livre convencimento motivado do juiz ou a liberdade do acusado? Como você vai ser condenado se não existe um exame comprovando que aquele vestígio daquele crime ao qual você está sendo imputado, de fato, provou que você é o responsável por aquilo, que tem alguma ligação sua com o corpo de delito. Então, o exame de corpo de delito, no meu modo de ver, obrigatório. Certo? Existe um conceito de corpo de delito que ele é tripartido. Então, existe o corpus criminis, o corpus instrumentorum e o corpus probatório. Corpus, vou deixar anotado aqui, só para deixar... Só para... A lousa vai ficar uma salada aqui depois de tanta informação. Instrumentorum e corpus probatorium. O que seria o corpus criminis? É a pessoa ou coisa sobre a qual é praticado o crime. Simples assim. Pessoa ou coisa sobre a qual é praticada o crime. Corpus criminis. O que seria o corpus instrumentorum? A averiguação das coisas, objetos ou instrumentos utilizados pelo criminoso na prática delituosa. O corpus instrumentório é a averiguação das coisas utilizadas pelo agente na prática delituosa. E o que seria o corpus probatório? A constatação de todas as circunstâncias hábeis à reconstrução do crime investigado. Constatação de todas as circunstâncias hábeis à reconstrução do crime investigado. O exame de corpo de delito vai se ater muito ao corpus criminis. Vamos pegar, por exemplo, o delito de homicídio. O fato típico é matar alguém. Qual seria o corpo de delito no exame, no delito de homicídio? O cadáver, exatamente. Então, o exame de corpo de delito vai ser o exame necroscópico sobre o cadáver. Cada corpus criminis vai ter um determinado exame de corpo de delito. A gente acabou de falar, por exemplo, do exame grafotécnico, que é a comparação de escritas, né? Vamos pegar, por exemplo, no crime de falsificação falsidade ideológica, que você produz uma informação que não corresponde à realidade, né? Você assina um cheque como se você fosse o dono daquele cheque, né? O que vai determinar se você é de fato o proprietário daquele talão de cheque? Sua assinatura, certo? Então, como que a gente vai averiguar isso? Através do exame grafotécnico. É o exame grafotécnico, que é um exame de corpo de delito, sobre o corpo de delito, corpus criminis, no caso, talão de cheque, certo? Na lesão corporal, é a ferida e por aí vai sucessivamente. O exame de corpo de delito é um meio de prova pericial destinado à apuração dos elementos físicos, materiais da prática criminosa, mediante a sua constatação direta e documentação imediata. É uma definição que a gente tem sobre o que é o exame de corpo de delito. Então, meio de prova pericial destinado à apuração dos elementos físicos, materiais da prática criminosa. Existe uma nomenclatura que vai diferenciar crimes que deixam vestígios e crimes que não deixam vestígios. Crimes que deixam vestígios chamam-se, o nome em latim é delicta facti permanentes, e os crimes que não deixam vestígios, delicta facti transeuntes. Segundo o artigo 158 do Código de Processo Penal,
Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Então, aquela distinção que a gente fez logo no começo, quando houver vestígios, elementos materiais da prática criminosa, tem que ter um exame de corpo de delito. Isso não fere o livre convencimento do julgador, até mesmo por previsão legal, mas se a gente for parar para analisar, até mesmo como uma ampla defesa, não tem como a gente não se socorrer do exame de corpo de delito em defesa do acusado também, né? O artigo 564, inciso 3º, a linha B do Código de Processo Penal, prevê nulidade absoluta por falta do exame de corpo de delito nos crimes que deixam vestígios. Então, deixando vestígios, obrigatória a realização do exame de corpo de delito, do contrário, a nulidade absoluta. Qual que é a diferença entre o exame de corpo de delito direto e o exame de corpo de delito indireto? Direto tem por objeto o próprio corpo do delito. E o indireto, com base em testemunhos. Não é o testemunho em si. Então, o exame de corpo de delito direto, ele é feito, por exemplo, no caso do homicídio, é sobre o cadáver, certo? No caso do homicídio. No indireto, feito com base em testemunhos, com base no que fulano disse sobre aquele fato que levou ao homicídio. Essa é uma diferenciação entre direto e indireto, mas pelo artigo 158 do CPP não importa se é direto ou indireto. Deixou vestígios, tem que ter exame de corpo de delito. Existem algumas perícias em específico, que aí é de acordo com os nomes mesmo, só por curiosidade, a gente pode ver algumas aqui no código. O artigo, especificamente no caso quando a gente precisar demonstrar através de uma perícia sobre o corpo de delito. No artigo 162 temos a autópsia, que será feita pelo menos 6 horas depois do óbito, salvo se os peritos, pela evidência dos sinais de morte, julgarem que possa ser feita antes daquele prazo. É uma modalidade de perícia feita quando há homicídio. Tem o exame de lesões corporais, previsto no artigo 168. Exame do local do crime, 169 do CPP. Perícia sobre destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa. Perícia no crime de incêndio, exame para reconhecimento de escritos, exame dos instrumentos do crime. Todas essas modalidades de perícia estão relacionadas ao corpo do delito. E todas elas estão lá entre os artigos 162 e 175 do CPP. Vamos fazer o exame de corpo de delito, agora vamos fazer uma perícia especial sobre aquele corpo de delito. Eu, parte, posso nomear o perito? Qual que é a opinião de vocês? Quem nomeia o perito é o juiz. As partes podem nomear assistentes, apresentar seus quesitos e tudo mais, né? Mas o perito não pode sofrer influência das partes. Isso é uma regra geral do Código de Processo Penal. Via de regra, uma coisa que é importante a gente conversar também, o exame de corpo de delito, ele é feito na fase de inquérito policial. As perícias são feitas na fase de inquérito policial. Existe uma discussão muito forte, e aí já é uma teoria bem avançada de processo penal, que fala da investigação defensiva. É uma corrente que está surgindo bastante fora do Brasil, relacionada a essa produção de prova pericial na fase inquisitorial, na fase pré-processual, que seria basicamente a possibilidade da defesa participar da perícia. Vão ter sempre duas correntes, né? Vão dizer que não pode a defesa participar dos atos de investigação da fase de inquérito policial, porque é uma fase sigilosa, isso vai comprometer as investigações, vai impossibilitar uma real comprovação da autoria delitiva e tal. Mas, por outro lado,
sabemos que vivemos em uma cultura jurídica no Brasil em que boa parte das condenações são fundamentadas através de perícias realizadas na fase inquisitorial. E se essas perícias, com conteúdo técnico, que não houve contraditório à sua produção, na sua formulação, são produzidas sem a participação da defesa, como você está garantindo também a ampla defesa? São discussões que ainda estão em aberto e que não têm uma definição muito bem colocada por enquanto. Como que funciona o prazo para o perito apresentar o laudo? Segundo o artigo 160 do CPP, o prazo é 160? Deixa eu só confirmar. O prazo dos peritos é de 10 dias, mas eles podem prorrogar conforme a necessidade, desde que minuciosamente ele seja especificado. Como que é dividido o laudo pericial? Tem o preâmbulo, exposição, discussão e conclusão. Como a gente conversou, segundo o artigo 159, as partes podem nomear assistente técnico e o laudo pericial tem força probante, dado o seu conteúdo técnico. Por isso que é importante a gente avançar nesse debate sobre a participação da defesa na produção das provas na fase inquisitorial. E uma coisa importante, segundo o artigo 182 do CPP, que é muito importante a gente mencionar sobre o exame de corpo de delito e as perícias de modo geral, mais especificamente as perícias. O judiciário não está adstrito ao conteúdo do laudo. E aí sim faz todo sentido a gente pensar no livre convencimento motivado, né? Significa que o juiz pode fazer o que ele quiser? Não. Ele pode decidir conforme seus elementos de não convicção, elementos de prova, né, através dos meios de provas produzidos, mas ele tem que fundamentar. Não concordo com não vislumbro o que está previsto no laudo, porque a prova tal caminha no sentido oposto. O laudo não tem força nesse sentido, porque o argumento tal tem uma aplicação mais imediata. Então, é óbvio que o laudo ele tem uma força maior, mas daí dizer que o juiz está adstrito a ele, tem que fazer exatamente o que está previsto ali, não é verdade. E também, se ele for recusar o teor do laudo, ele tem que fundamentar. Esse é o requisito básico. Esse é o exame de corpo de delito, de um modo geral, né? O exame de corpo de delito, então, seria essa modalidade de você conseguir averiguar, analisar, conforme a especificidade do corpo de delito que você está analisando, se houve elementos ali que possam concluir para a produção de uma prova, né? Outra modalidade de prova em espécie é o interrogatório. E o interrogatório tem também uma discussão sobre, como a gente já conversou antes, qual que é a natureza do interrogatório. Se ele é um meio de prova, se ele é um meio de defesa, né? Tem gente que diz que ele, inclusive, ele é de natureza mista. Um pouco de meio de prova, um pouco de meio de defesa, né? Eu vou muito na linha de que o interrogatório ele não é meio de prova. Mesmo porque, não que no Brasil a gente tenha autorizado a mentira perante o juiz. Não é isso. Mas o acusado pode, através de uma ampla defesa, não reconhecer a autoria, não reconhecer os fatos que foram imputados a ele na audiência, por um mecanismo mesmo de ampla defesa. Então, o interrogatório não pode ser visto como algo prejudicial, necessariamente. Pode ser visto como meio de defesa. E é importante até reconhecer como meio de defesa, senão a gente vai anular, não vai possibilitar o entendimento de que existe direito ao silêncio. Porque a partir do momento que eu vejo como um meio de prova, se eu vou lá na audiência, aí o juiz pergunta para o réu, você fez tal coisa, não sei o quê,
ele abaixa a cabeça e não responde, eu posso presumir que ele fez? Porque se o interrogatório for um meio de prova, a gente vai cair naquele velho ditado, quem cala consente. Não é isso. Então, a gente tem que sempre partir do interrogatório pela perspectiva do meio de defesa. Como eu havia falado, não há um direito à mentira, e sim uma irrelevância jurídica na mentira do acusado, dado que daí não poderão advir consequências negativas. Mentir, e isso aqui é uma coisa importante a gente destacar. Eu não sei se a gente já conversou sobre isso, mas é uma curiosidade interessante. Mentir não implica denunciação caluniosa se você o fez para se defender. Ah, não fui eu, foi tal pessoa, não sei. Você está usando como meio de defesa, ampla defesa. Isso não imputa crime. Agora, autoacusação falsa, segundo o artigo 342 do Código Penal, é crime, é tipificado. Então, o réu pode até falar que não foi ele, que foi outra pessoa, mas assumir algo que ele não fez é outro delito. Características do interrogatório. O interrogatório, ele é um ato personalíssimo. Eu não posso, por procuração, pedir para uma pessoa me representar no interrogatório. Eu que tenho que ir lá prestar meu depoimento. Judicialidade, e isso é importante. O interrogatório só é feito pela via judicial. Ah, Helder, mas e na fase de inquérito policial, quando o delegado chama para prestar esclarecimentos, né? Ali ele não está sendo interrogado? Não, ali ele está sendo ouvido. Interrogatório só pela via judicial. Característica 2. Oralidade. Então, a característica mais marcante do interrogatório é justamente essa presença, esse contato físico mesmo. Existe no direito processual penal a possibilidade de você ouvir uma testemunha, até prestar um depoimento por videoconferência diante de algumas circunstâncias específicas, até para não causar risco à segurança dos funcionários e tal. Mas, via de regra, oralidade, olho no olho, presente. Existem previsões também que pessoas surdos e mudos podem produzir os seus depoimentos reduzidos a termo, por escrito, né? Mas, via de regra, é oral, pela via da oralidade. Uma outra característica importante, o interrogatório ele pode ser feito a qualquer momento do processo, desde que haja relevância no depoimento, né? Então, as provas elas não podem ser produzidas sem motivo algum, sem nenhuma finalidade, né? Tem que ser um fato relevante, um fato novo, alguma coisa que vá mudar toda a percepção, todo o entendimento do curso do processo. Aí sim cabe a realização de um interrogatório, até mesmo depois da audiência. Obrigatoriedade do interrogatório. Por que obrigatoriedade? Como a gente falou, o interrogatório ele não é um meio de prova, ele é um meio de defesa. Se ele é um meio de defesa, e no nosso direito vigora o princípio da ampla defesa, a partir do momento que eu não garantir a possibilidade do réu entrar em contato com o juiz e falar o que aconteceu de fato, eu estou violando o direito de defesa dele. Não à toa existem audiências de custódia. É a possibilidade do juiz em contato imediato com o acusado em 24 horas, ver se existem, perceber, analisar se existem os requisitos para aquela prisão em flagrante ser convertida em preventiva ou não, né? Então, a obrigatoriedade do interrogatório. O interrogatório geralmente é feito em audiência. Se o réu é preso, pode ser feito no próprio estabelecimento penal, desde que exista sala própria. Então, não é porque ele está preso, ele é perigoso. Não. Tem que ser averiguado, caso a caso. E mais, tem que ter uma sala própria para isso. Ele não pode ser cerceado no direito à manifestação dele. Ele não pode estar sofrendo nenhum constrangimento, ele não pode estar sofrendo ameaça, retaliação na hora de prestar o depoimento por videoconferência. Hajam condições de segurança do juiz, MP e auxiliares, né? Então,
Nesse sentido, muitas das vezes que pode acontecer uma audiência por videoconferência, até para preservar, né, a segurança dos presentes ali na audiência. E o defensor esteja presente. Então, por videoconferência tem que ter, de réu preso, tem que ter defensor presente na videoconferência. E publicidade do ato, certo? Características para você fazer por videoconferência. Esse ser feito no estabelecimento. Pode ser feito por videoconferência com base nesse artigo 185, parágrafo 2º ao 6º do CPP. Existem duas partes que se divide o interrogatório, que é a fase de qualificação e a fase de mérito. Na fase de qualificação do interrogatório vão ser perguntados dados pessoais da vida pregressa, por exemplo, do acusado. Mas tem que tomar um certo cuidado, porque o interrogatório ele não é um momento para você expor o acusado a uma situação vexatória, humilhante. Vamos lembrar que boa parte das audiências, até pelo menos pouco tempo atrás, não sei como é que está isso especificamente hoje, os réus permaneciam algemados durante a audiência, né? Até hoje isso acontece bastante. E assim, se você está falando de um tribunal do júri, por exemplo, né, onde você está lidando com um conselho de sentença que é formado por pessoas leigas, que não necessariamente estudaram direito. Leigas que eu falo no sentido, não no sentido pejorativo, mas que não têm conhecimento do procedimento do júri, né? A pessoa, por um instituto mesmo psíquico, psicológico, ela vai associar aquela pessoa algemada, de calça caqui, camisa branca, ao criminoso. Então ela vai ter uma tendência a acreditar na versão da acusação, psicologicamente falando mesmo, né? Então, a algema, por exemplo, na audiência, ela não pode acontecer. E aí, né, nessa qualificação, que é essa primeira fase do interrogatório, eu não posso fazer perguntas muito vexatórias. São perguntas objetivas. Então, referente à residência, profissão, que fazia, dados, sentenças sem juízo de valor. E uma segunda parte do interrogatório que diz respeito ao mérito. E aí é sobre os fatos imputados e a sua autoria, né? É muito comum em procedimento do júri, pelo júri não ter aquela necessidade de fundamentação dos jurados e tal, acabar descambando por uma certa teatralidade, com um jogo de palavras bastante ofensivo, principalmente por parte da acusação, né? Então, sempre é importante, principalmente para quem faz júri, e isso é realidade de defensoria, segurar essa bronca e não deixar a acusação ir para cima do acusado nesse sentido. São perguntas objetivas. O que isso tem a ver com os fatos que estão sendo imputados? Você está aqui para construir uma narrativa ou você está aqui para falar do que supostamente teria acontecido, né? Essa é uma preocupação que tem que estar na vida de quem está no interrogatório. Se houver mais de um acusado, mais de um interrogado, eles têm que ser interrogados em momentos distintos, até para facilitar essa busca pela verdade real, né? E uma coisa que o Badaró ele coloca, que o valor probatório do interrogatório, como meio de prova, ele é baixo. Por quê? Se o acusado, lá no interrogatório, pede a absolvição, é considerado um simples ato de defesa. Por que ele fala que o valor probatório é baixo? O juiz, quando ele vai ver o pedido do acusado por absolvição, ele vai falar, ele só está querendo se defender, então não vou levar isso a sério, né? E do outro lado, se ele assume a autoria, não, fui eu mesmo que fiz, é considerado confissão. Então, o interrogatório, ele não necessariamente é um meio de prova com força muito alta, certo? Outro meio de prova que a gente vai conversar um pouquinho é a confissão.
O interrogatório é lá no momento de frente para o judiciário, certo? Vocês lembram que a gente conversou que existem, segundo o Badaró, ele não seria necessariamente um meio de uma prova, porque o que vai ser provado, o que vai ser a prova definitivamente, vai ser a confissão, que é o resultado do interrogatório. A confissão seria, no âmbito do processo penal, admitir contra si, por quem seja suspeito ou acusado de um crime, voluntária, expresse pessoalmente diante da autoridade competente, em ato solene e público, reduzido a termo, a prática de algum fato criminoso. Olha todos esses requisitos que são necessários para você configurar a confissão como meio de prova. Admitir contra si por quem seja suspeito ou acusado de um crime, voluntária, expresse pessoalmente, de forma voluntária, expressa pessoalmente diante do juiz, em ato solene público, reduzido a termo, ou seja, que vai virar uma ata de julgamento, a prática de um fato criminoso. Só de reunir voluntário, expressa pessoalmente, já mostra o grau de dificuldade de você reconhecer a confissão, inclusive judicial. Será que ele não está sendo coagido, né, diante daquela situação a ter que confessar? Existem várias condenações que são baseadas através do que eles chamam de confissão extrajudicial, na fase de inquérito policial. Qual que é a ampla defesa garantida ali? Qual que é o controle sobre a produção dessa confissão, né? Então, para a gente reconhecer a confissão como meio de prova, a gente tem que verificar todos esses elementos, né? E a autoridade competente aqui é judicial. Elementos da confissão: declaração formal e expressa, voluntária, pessoal. O objeto da confissão é a autoria delitiva. Você confessar que você é o autor do delito, mas também pode ser o fato em si e o elemento subjetivo do tipo. Você pode simplesmente confessar que aconteceu mesmo os fatos, você pode confessar que você fez os fatos, ou você pode confessar que fiz esses fatos sim, mas meu dolo não é esse. Entra numa excludente de licitude. Eu matei, mas foi legítima defesa. Então você está confessando, mas com um propósito específico, né? O Código de Processo Penal reconhece a confissão como meio de prova. Mas, como a gente vem sustentando, e a posição do Badaró é essa também, ela é um resultado probatório e não um meio de prova. Vocês conseguem visualizar isso? Porque ela é um resultado do interrogatório. O meio de prova é aquilo que a gente vai utilizar, né, para se chegar a essa verdade. A confissão é o resultado disso. Ela vem como uma consequência do interrogatório. Tudo bem? Quanto ao seu objeto, a confissão pode ser simples, complexa ou qualificada. O que é a confissão simples? O confitente, que é quem confessa, pura e simplesmente reconhece a prática criminosa atribuindo-a a si. Confissão simples: fui eu que fiz. Confissão complexa: o confitente reconhece de forma simples várias imputações. Então ele não reconhece só uma coisa que está sendo acusado, várias outras. Matei, foi por motivo torpe, foi em concurso, várias imputações. Complexa: o confitente admite a prática de um fato criminoso, mas a ele expõe excludente de ilicitude, de culpabilidade ou eximente de pena. Matei, mas foi legítima defesa. Eu não estou admitindo que eu matei porque eu queria matar, com um ódio absurdo, motivo torpe. Não, eu só matei porque foi legítima defesa. Eu tinha que me proteger. Certo? Quanto à forma, e aí é onde vai entrar a polêmica. Ela pode ser judicial, ocorrendo no interrogatório, ou extrajudicial, ocorrendo em inquérito policial, processo administrativo e sindicância. Por que polêmica? Conversamos sobre isso. Confissão em sede extrajudicial. Na fase inquisitorial, será que necessariamente ela foi voluntária? Então, eu particularmente tenho muita dificuldade de ver uma confissão extrajudicial voluntária. Não acredito que ocorra confissão extrajudicial.
uma observação. E aí é uma crítica do próprio Badaró. Confissão extrajudicial verbal, que é o que, por exemplo, se faz em delegacia, ouvida e reproduzida por um terceiro, não é confissão, e sim um testemunho. Então, teve lá a confissão perante o delegado e um policial ouviu. Esse policial contando sobre essa confissão não é necessariamente uma confissão, é só um testemunho, porque tem uma diferença, ele está como um terceiro nessa relação. Características da confissão: ela pode ser retratável, ela pode ser cindível. O que é uma confissão retratável? Eu achei que fosse. Eu assumi lá na delegacia e tal, mas na verdade eu não quis assumir não, fui forçado. Isso pode mudar totalmente o curso do processo, né? Se na prática ela acontece ou não, são outros 500. Mas a confissão ela pode ser retratável a qualquer momento. Por isso que ela é uma prova, diferentemente do que se fala como rainha das provas, ela não é uma prova tão forte, né? Se ela pode mudar a qualquer momento. E ela é cindível. E aí é um ponto polêmico. O que é uma confissão cindível? Ela é divisível. O juiz pode aceitar uma parte da confissão e recusar outra. Aí eu pergunto para vocês, como? Ou você assume o depoimento como um todo, ou você recusa o depoimento como um todo. Você está sendo seletivo conforme a sua conveniência. É um pouco problemático isso daí, dá muita discussão. Como eu disse, confissão não é rainha das provas, porque ela tem que estar sempre valorada com outras provas. Vamos lembrar, gente, que condenação não se condena com base em probabilidades. A gente só pode condenar com base em certeza. Só a confissão por si só é necessário? Só os indícios por si só são necessários? A gente precisa de um conjunto, né? Quanto mais a gente conseguir reunir, mais a gente se aproxima dessa verdade real. Porque assim, se a gente for analisar, quem estava no momento do fato, muitas das vezes a gente não vai ter, né? Não vai ter uma câmera mostrando o que aconteceu. E mesmo que tenha, a câmera não consegue provar que se foi dolo ou culpa. Então, tem todas essas questões. Vamos para uma outra modalidade de prova em espécie, que são as declarações do ofendido. Quem é o ofendido no processo penal, gente? É a pessoa que foi vítima do fato, certo? Ofendido não é parte. Vocês concordam comigo? Por quê? Quem é autor no processo penal, desde que não seja querelante? Ministério Público, certo? Ação penal geralmente é pública e incondicionada, geralmente, né? Então, o réu é a pessoa que está sendo acusada e o ofendido é a vítima. Vocês concordam comigo que ouvir o ofendido é problemático? Em vários sentidos. A gente vai ver que uma das modalidades depois é o reconhecimento de pessoa ou coisa. Saiu uma reportagem faz muito pouco tempo mostrando a precariedade desse meio de prova, do reconhecimento de pessoa ou coisa. Se a gente fizesse um teste aqui, sem vocês saberem, entra alguém, pega uma mochila, sai correndo. Vamos supor que vocês nem estivessem sabendo que estava acontecendo isso aqui. Aí depois, a polícia achou uma pessoa considerada suspeita. E aí traz 4 pessoas aqui. Muitos de vocês vão escolher a pessoa errada. Se não for 70%, 80%, vão escolher errado. Esse reconhecimento de pessoa, principalmente como acontece no Brasil, depois de tanto tempo, não garante nada. Absolutamente nada. Eu lembro que faz muito pouco tempo, eu tive até um certo momento ali de tensão numa audiência que eu estava fazendo, porque foi um caso, teve uma abordagem, se não me engano, foi de direção alcoolizado. Eu não lembro o que aconteceu especificamente naquela situação, mas o fato é que aquele carro foi abordado,
E tinham 2 policiais e tal, beleza. O processo correu 2 anos depois. 2 anos. A pessoa estava em liberdade e tal. E quem era a testemunha do fato? O policial da abordagem. Estava lá em audiência e eu perguntei para ele, o senhor, quantas abordagens dessa natureza o senhor fez no mês passado? Ah, fiz não sei quantas e tal. O senhor consegue lembrar, com detalhes, o que aconteceu semana passada? Como que ele vai lembrar o que aconteceu há 2 anos atrás? E muitas vezes o depoimento dele é utilizado como fundamento na condenação, né? Então, declaração do ofendido é muito complicado porque no momento que acontece qualquer situação de tensão, a sua reação natural é tentar se proteger, a sua reação natural é entrar em desespero, não querer ver, tentar fugir, se proteger de alguma forma. Não dá para lembrar. Todo mundo acha que já foi assaltar e pensar. Eu lembro da característica do moço. É impossível. Eu já fui umas 4 vezes, eu não lembro. É impossível. Assim, se a pessoa conseguir, ela é MacGyver, mas é muito difícil. E como é que a gente vai utilizar a declaração do ofendido com tanta força no momento da condenação? Então, isso é só mais uma prova para vocês de que a gente não pode se valer de um único meio de prova e afirmar categoricamente que aconteceu tal coisa, né? O ofendido é interessado na causa, né? Então, desculpa, é muito difícil a gente assumir como uma posição absoluta, né? Tanto é que ele é interessado no processo, logo ele não pode ser testemunha. Isso é um requisito básico. A vítima nunca pode ser testemunha no processo. Inclusive, eu já vi um caso que a testemunha reconheceu por foto que recebeu uma carta policial. Ó, encontrei esse cara aqui. Você conhece? Pronto. Por foto. Olha a precariedade. Tipo, tô lá na minha casa, o policial mandou foto no meu celular. Foi isso. Eu comprei as coisas com ele. Aí. Olha a precariedade da produção da prova. Só para você ter uma noção. O ofendido é interessado no processo. Então, se ele não pode nem ser testemunha, por que eu tenho que dar um valor tão forte para o depoimento dele? Tão forte. Todo esse momento de tensão, de estresse no momento do fato, somado a isso, ao interesse dele, é difícil a gente usar isso como prova forte, robusta, né? E tanto é que existe uma diferença. Enquanto a testemunha ela presta depoimento, segundo o artigo 204 do CPP, o ofendido ele não presta depoimento, ele presta declaração. Declaração, gente, são palavras declaradas, certo? Então você vai emitir, manifestar aquilo que vem de você. E aí se vem com carga valorativa, óbvio que numa situação dessa, onde você foi a vítima, claro que vai vir com carga valorativa. A gente tem que ter essa dimensão também, tá? A oitiva do ofendido, da vítima, é um dever do juiz, artigo 201. Apesar de ser fraca nessa prova, é um dever do juiz. As testemunhas somente serão ouvidas se arroladas pelas partes ou de ofício. A diferença, né? Que enquanto na declaração do ofendido tem que fazer de qualquer jeito, quando é produzido, só para, além dessa questão do ofendido ser interessado da testemunha não, no caso do ofendido, o juiz tem que fazer ouvir a declaração dele, mas nas testemunhas só se de ofício ele achar que é necessário se as partes arrolarem essas testemunhas. Então, não necessariamente o juiz é obrigado a ouvir as testemunhas, né? O ofendido não responde por falso testemunho. Olha como vai deixando mais frágil ainda essa prova. A testemunha responde por falso testemunho. Artigo 342 do CPP. O ofendido habilitado como assistente de acusação não poderá ser ouvido posteriormente. Isso é um precedente que tem no Tribunal de Justiça aqui de São Paulo. E faz muito sentido, gente. Se você está sendo habilitado como assistente de acusação, você tem interesse imediato na causa. Você não é só a vítima,
Você é parte da acusação, né? Você está do lado da promotoria. Então, como que essa pessoa vai ser ouvida depois? Você está prevalecendo a acusação perante a defesa? Não vai dar, né? O interesse aí está nitidamente estabelecido. Então, um julgado importante que estava falando sobre isso aqui em São Paulo. Natureza jurídica da declaração do ofendido. O Código de Processo Penal diz que é meio de prova, como eu havia falado para vocês, mas o professor Badaró diz que declaração do ofendido são meros esclarecimentos ao juiz. Não pode ser utilizado como meio de prova, embora esteja previsto no Código de Processo Penal. Tudo bem? O ofendido somente será perguntado, e aí é importante. Vamos supor que ele não seja assistente de acusação. A gente está utilizando esse meio de prova, ou esses meros esclarecimentos ao juiz. Que perguntas que podem ser feitas ao ofendido? Somente sobre as circunstâncias da infração, quem seja ou presuma ser o autor da infração e as provas que possa indicar. Por que isso? Vamos bater na tecla. Quem sofreu a violência, a agressão? O ofendido. Se eu for dar margem para julgamentos, valorativos, opiniões pessoais, ele vai acusar 3 pessoas na sala. Tem um acusado só, um réu, ele vai falar que são 3. Porque ele vai querer de qualquer forma, ele está viciado, o depoimento dele está viciado, né? Então, isso é importante a gente colocar. Sempre que for aberta a possibilidade, a promotora adora, né, nesses momentos, fazer toda aquela carga dramática e tal. For aberta a possibilidade de reperguntas, a pergunta fugiu do propósito? Excelência, pela ordem. O que essa pergunta tem a ver? O promotor está viajando, né, para não falar outra coisa, né? Então é importante a gente ter esse cuidado também quando estiver atuando. Pode haver condução coercitiva do ofendido, segundo o artigo 201 do CPP. Qual que é o valor probatório da declaração do ofendido? Por todo esse interesse, tudo tem que ser olhado com muita reserva, devido ao interesse no processo, e não pode ser suficientemente utilizado para fundamento da condenação. Vocês estão no horário? Como é que tá, gente? 8h32. Vocês querem continuar normal? Tá. A gente vai agora para a quinta prova, meio de prova, né? Espécie de prova segundo o CPP, que é o testemunho, a prova testemunhal. E assim, gente, essa daqui a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque aqui é uma prova muito forte. Junto com o exame de corpo de delito, que é uma prova técnica, dificilmente a gente consegue quebrar uma prova técnica, porque ali é uma especialidade, uma especialista no assunto, falando sobre o assunto. Aqui é uma pessoa que não tem o menor interesse na causa. Não tem o menor interesse na causa, teoricamente, né? A gente sabe que prática... Mas assim, teoricamente, no plano ideal, essa prova é perfeita. É uma pessoa que... Eu não tenho interesse em ver essa pessoa presa. Por que eu iria falar que eu quero ver essa pessoa presa? Né? Então, isso é uma prova muito forte. Eu sei que vocês vão me falar que boa parte das condenações do Brasil são feitas com base em testemunhos de agentes do Estado. E realmente, eu acho que isso é uma incongruência. Primeiramente, porque, terceiro, quem é a acusação? É o Estado. Testemunha não é terceiro? O Estado é terceiro na acusação? Não, já está errado. Por aí, começa por aí. Ponto número 2. Eu sou um agente de segurança pública, efetuei uma prisão em flagrante, certo? Como eu, mesmo que eu seja dotado de fé pública, tá? Vou partir do pressuposto que o policial tem fé pública. Como que eu, dotado de fé pública, posso ser isento no ato de prisão daquele indivíduo? Eu vou querer justificar a prisão que eu fiz, senão eu estou prevaricando, eu estou trabalhando mal. Eu vou prender pessoas inocentes? Quem é o culpado dessa história? O próprio policial. Então, eu estou justificando. Eu sempre vou justificar a minha prisão com base numa prisão correta.
né? Eu não posso usar o depoimento do policial, uma declaração dessa, como testemunho. Mas isso são teses de defensoria pública, não é a prática, tá bom? O que é conceitualmente o testemunho, gente? Testemunha é um indivíduo que, não sendo parte nem sujeito interessado no processo, depõe perante um juiz sobre fatos pretéritos relevantes para o processo e que tenham sido percebidos pelos seus sentidos. Fatos relevantes, pretéritos, parte que não tem interesse. Vocês vão vendo como, conceitualmente, é perfeita essa prova? Por que essa pessoa teria o interesse de prejudicar alguém? Nenhum. Ela só quer que a justiça, a busca pela verdade real, se concretize. Por um sentimento mesmo de pertencimento a uma coletividade. Então, a prova testemunhal é uma prova fortíssima. A forma como ela é instrumentalizada no Brasil, que é o problema. Certo? Testemunhar é presenciar algo. Ou seja, ter contato com determinado fato. E essa é a diferença. Depor é declarar perante o juiz o que foi presenciado. Testemunhar é você presenciar. Depor é você levar ao juízo o que você presenciou. Isso é, o que é depor? Reproduzir o que os sentidos perceberam. A pessoa que presenciou um fato relevante para o processo é testemunha. Já o depoimento é o ato por meio do qual a testemunha narra em juízo os fatos que presenciou. Essa é a grande diferença. Testemunha presenciou, depoimento reproduziu o que presenciou. Vocês entenderam isso? Visualizaram? Características do testemunho. Mais uma vez, judicialidade. Não adianta eu levar uma pessoa na fase de inquérito policial e dizer, só porque é um terceiro, que é testemunha. Está perante o juiz? Não está. Então não tem judicialidade, não é prova testemunhal. Certo? Oralidade. Oralidade. Igual aquela ressalva que eu fiz. Qual que é a marca dessas provas aqui? Tanto testemunho, declaração do ofendido, confissão, todas essas. A presença física, né? Tá ali, de frente, olho no olho, com o juiz, a juíza, para perceber num olhar, numa expressão, será que essa pessoa está segura do que ela está falando? Será que ela não está querendo me enrolar? A pessoa gaguejou na hora que estava falando? Ela falou sem contradições? Ela conseguiu terminar uma narrativa? Então essa presença é muito importante. Quando que não? Nas situações muito específicas. A gente já falou de videoconferência, a gente já falou de pessoas surdas e mudas, né, que aí pode ser reduzida a termo, por escrito, né, mas oralidade é uma característica. Objetividade. Então, vamos lembrar, testemunha tem interesse? Não, não tem interesse. Posso fazer juízo de valor no testemunho? Também não. Acusação não pode ficar pedindo opinião pessoal de quem está depondo na audiência. Não pode. Tem que falar sobre os fatos, sobre coisas objetivas, critérios objetivos. Você acha que ele é essa pessoa bárbara? Não pode perguntar isso, desculpa. Você acha que ele é o... Não, eu sou testemunha, eu não sou o jurado. Quem você tem que perguntar que acha que é se fez ou não o fato é o juiz na hora de pegar a sentença, de formular a sentença com os jurados, né? Enfim, só para reforçar esse ponto que é muito legal a gente deixar muito claro. Objetividade, retrospectividade. Testemunha fala de fatos passados. Ela só existe para falar de algo que aconteceu, não de algo que ela acha que venha acontecer. Você acha que essa pessoa, se colocar na rua, ela vai fazer tal coisa? Não sou nem... Não faço exame de futurologia, entendeu? Eu não leio cartas, eu não interpreto sonhos. Eu estou falando de um fato passado. Você entendeu? Então é importante a gente marcar essa característica também. Retrospectividade. Aí é uma classificaçãozinha um pouquinho mais objetiva.
Testemunhas elas podem ser numerárias, extranumerárias e informantes. O que são as numerárias? Arroladas pelas partes, e prestam compromisso com a verdade. Ou seja, eu, defesa, quero que seja realizada a oitiva de tal pessoa. Eu arrolei essa testemunha e essa pessoa vai ter que prestar compromisso com a verdade. Se ela mentir na frente do juiz depois, crime de falso testemunho. Certo? Essa é uma testemunha numerária. Extranumerárias são as testemunhas que podem ser ouvidas por iniciativa do juiz. Então o juiz quer ouvir a pessoa. Não foram as partes que nomearam, que arrolaram, certo? Artigo 209 do CPP. E tem também as famosas informantes do juízo. Qual que é a grande diferença? Os informantes do juízo não prestam compromisso com a verdade. Então, eu não posso dizer que ela está proibida de falar, de ouvir o depoimento dela, mas ela é meio suspeita, então, mas é a única pessoa que estava lá no momento e tal, ela até tem um interesse, eu só queria ouvir o que ela tem a dizer. Você vai ouvir, mas não como testemunha, como informante do juízo, certo? O valor do depoimento dela é muito mais fraco, certo? E está previsto nos artigos 206 a 208 do CPP. Quanto ao conteúdo, as testemunhas podem ser diretas ou indiretas. O que são as diretas? Presenciou o fato, estava lá, presente. Indiretas, soube através de terceiros. Ok? É o tal do ouvir dizer. Já começa com uma fragilidade muito grande também, né? Quanto à forma de percepção, tem as testemunhas visuais e as auditivas. Visuais as que viram, auditivas as que ouviram dizer, né? Toda pessoa pode servir como testemunha, artigo 202, e todas têm o dever de depor se intimadas a tanto, artigo 206. Quem é dispensado de testemunhar? Ascendente ou descendente, afim em linha reta, cônjuge, ainda que desquitado. Vamos lembrar que essa palavra desquitado é porque o Código Penal é de 1940, tá? Mas, obviamente, não existe isso mais. Ainda que desquitado, o irmão e o pai, a mãe ou o filho adotivo do acusado, artigo 206. Estão dispensados de depor. Parentes da vítima não estão dispensados de depor. Diplomatas não estão obrigados a depor fora do país, podem depor só no país. Segundo o artigo 31, parágrafo 2º da Convenção de Viena. Proibidas de testemunhar, artigo 207, que tenham conhecimento em razão de ofício, função, ministério, profissão, sobre algo ao qual devesse guardar sigilo profissional. Então, vamos pegar um exemplo muito recorrente, assim, né? Ética médica ou ética da advocacia, né? Advogado tem que testemunhar por fatos do seu cliente? Não. Existe uma diferença entre o que o seu cliente conta para você que ele fez e o que ele conta para você do que ele vai fazer. Se ele conta algo que ele vai fazer, sua obrigação é comunicar à autoridade policial. Vou matar uma pessoa. Se você não comunicar, você estava ciente disso. Agora, eu matei uma pessoa. Você é obrigado a contar para o juiz? Não, ele é culpado mesmo, juiz. Ele falou para mim, você pode condenar. Não tem sigilo profissional. E até mesmo a narrativa que é apresentada na confissão, vamos dizer assim, do cliente com o advogado, pode ser interpretada de várias formas, né? Então, às vezes, ele acha que foi de um jeito e foi de outro, né? Então, tudo isso tem que ser muito averiguado, mas advogado não é obrigado a testemunhar contra o cliente. Lugar do depoimento. Regra geral, na sede do juízo, onde está sendo processado o caso. Artigo 702. Se a pessoa, por alguma enfermidade, por uma idade avançada, não conseguir se deslocar até o fórum, pode ser ouvido onde estiver, inclusive na sua residência. Artigo 220.
Fora da comarca, a pessoa precisa ser ouvida no Rio de Janeiro, e o processo está aqui em São Paulo. Famosa carta precatória, certo? O juiz deprecado de lá vai intimar a pessoa lá para prestar depoimento lá, depois os autos vêm para São Paulo. Videoconferência do preso, previsto no artigo 185, parágrafo 8º do CPP, também há a possibilidade de testemunhar, se o réu estiver preso, por exemplo. E aí mais duas coisinhas importantes sobre testemunha. Regra geral, procedimento ordinário, você pode arrolar até 8 testemunhas, procedimento sumário até 5, e existe uma possibilidade, durante a audiência, de você contraditar a testemunha, que seria basicamente você fazer uma objeção para que aquela pessoa preste o depoimento perante o juiz, seja por um motivo de suspeição, seja por um motivo que você acredite que vai interferir no desenrolar do julgamento. Quais são os requisitos? Tem que ser feita antes da pessoa depor, a contradita, certo? E vai ter que considerar duas coisas. Quem está depondo, né, e o que está depondo. Isso tudo tem que ser verificado no momento de se realizar a contradita, para ser aceito ou não pelo juiz, né? Porque não é porque a defesa está alegando que o juiz vai acatar. Tudo bem? Isso é o testemunho. E agora a gente vai para a sexta prova em espécie, que é a acariação. A acariação é muito engraçado, porque antes de fazer direito esses negócios, eu vi essas palavras assim na televisão, eu falo, nossa, acariação, o que é isso, né? Que coisa muito surreal, assim, fora do mundo, né? A acariação consiste em colocar duas pessoas para serem confrontadas sobre um ponto controvertido. Então, definição geral, consiste em colocar duas ou mais pessoas, sejam elas acusadas, vítimas ou testemunhas, em presença uma da outra, para que esclareçam pontos controvertidos de seus depoimentos sobre fatos ou circunstâncias relevantes para a solução da causa. Ocorre tanto durante o processo quanto no inquérito policial. Você coloca, ela pode ser entre acusados, entre si, vamos supor que sejam dois, né? Do acusado e a testemunha, do acusado com o ofendido, das testemunhas entre elas, dos ofendidos entre si, do ofendido com a testemunha. Então, você está querendo elucidar um ponto que está estranho. As versões não estão batendo. Tá, mas qual que é a versão certa? Então, essas pessoas vão ter que ficar uma de frente com a outra para explicar o que está acontecendo. Somente existe acariação em relação a declarações já prestadas. Então, se a pessoa nem se manifestou no processo, não dá para você fazer uma acariação dela com outra, certo? Além disso, é necessário que as divergências digam respeito a pontos relevantes, isso é, importantes para o processo. Não vou discutir a camisa que ele estava usando no dia, se ele já disse espontaneamente que ele estava sem camisa. Para que você está perguntando de cor de camisa? Não tem sentido, já está aprovado, já tem perícia, não sei o que, falando que estava sem camisa, então não tem necessidade. Qual que é o procedimento da acariação? Ela pode ser produzida de ofício a requerimento das partes, geralmente logo quando surge a divergência, ela é realizada. No inquérito policial será determinada pela autoridade policial ou requerida pelas partes, artigo 14 do CPP. A acariação não é obrigatória, segundo a doutrina, mas aí o Badaró levanta uma questão. Será que ela não é obrigatória? Porque a partir do momento em que essa versão prevalecente estiver prejudicando o acusado, e o direito à ampla defesa? Se estão dizendo uma mentira no processo, eu quero provar, e eu tenho certeza que eu vou conseguir provar através de uma acariação, ela se torna obrigatória sim. Então, é um fato, um ponto que está em discussão na doutrina, mas essa é a posição oficial. Acariados não prestam compromisso de dizer a verdade, mesmo porque eles vão sempre tentar sustentar a sua narrativa, para não dizer que estão mentindo na frente do juiz, né? Então, eles não prestam esse compromisso.
As partes podem fazer reperguntas. É possível a acariação por videoconferência, quando o acariado, por exemplo, está preso. Não tem valor probatório, mas serve como elemento para que o juiz possa valorar os depoimentos das testemunhas, as declarações do ofendido e o interrogatório do acusado. Então, a acariação por si só, como cada um vai sempre falar a sua narrativa, cada um vai sempre falar a sua opinião, nunca vai mudar para não passar por mentiroso na frente do juiz, o juiz pode usar isso como um fundamento para outros elementos de prova. Então, segundo os dois, lá no momento da acariação, de fato, esse ponto aqui que o réu... Os dois concordam um ponto que o réu estava falando que não. Eu vou usar essa informação. Então, às vezes, o que é produzido na acariação é relevante para o processo. Então, tem que tomar muito cuidado também. Estamos quase caminhando para o fim, só faltam mais 3. O reconhecimento de pessoa ou coisa. E esse meio de prova é o que a gente tinha conversado logo no começo, que é um dos mais complicados que existem hoje no Brasil. Saiu uma matéria recentemente, até no Fantástico, mostrando a fragilidade do reconhecimento de prova no Brasil. Geralmente, uma pessoa, quando vai reconhecer um acusado, são colocadas pessoas que apresentam traços físicos semelhantes aos descritos para que haja esse reconhecimento, né, da pessoa. E no Brasil acontecem umas situações assim calamitosas, assim, do tipo, a pessoa que foi presa estava no hospital no dia do fato. Esse tipo de situação é muito comum acontecer, né? Porque, como a gente havia conversado, no momento em que há um episódio de tensão, no momento em que existe um delito sendo praticado, a vítima tem muito pouca percepção sobre o que de fato está acontecendo. Ela entra num estado de surto, ela entra num estado de desespero, ela não consegue ter uma cognição perfeita sobre a realidade. Então, daí para ela conseguir reconhecer quem de fato foi o autor do delito, é muito difícil. E ainda se você pensar que esse reconhecimento não necessariamente é instantâneo. No Brasil, muitas das provas produzidas acontecem bem depois de que aconteceu o fato. Então essa prova é muito frágil, estatisticamente falando, ela não consegue dar conta dos processos, não pode ser utilizada como fundamento de condenação, mas ainda assim é recorrente nas sentenças criminais. Ela em sua teoria, né? Já que a gente falou um pouco da prática, mas vamos falar um pouco da teoria. Além de ser uma prova muito precária, é um meio de prova no qual alguém é chamado para descrever uma pessoa ou coisa por ele vista no passado, para verificar e confirmar a sua identidade perante outras pessoas ou coisas semelhantes às escritas. Então não é só para pessoa, pode ser feito também para coisas, para que haja um reconhecimento se aquele objeto foi utilizado no momento do crime, se aquele objeto estava em posse de alguém, se aquele objeto era dela, enfim. Pode ser feito o reconhecimento também de coisas. E existem 3 fases para esse meio de prova. Descrição da pessoa ou coisa. Então, nesse primeiro momento de descrição, uma coisa importante para falar sobre isso. Vamos supor que vai existir uma audiência sobre um determinado fato. A pessoa não pode ter contato com o réu antes do reconhecimento, certo? Da descrição, aliás. Por quê? Como a gente falou, entra lá na sala de audiência, aí o indivíduo está preso preventivamente, calça caque, camisa branca, algemado. Eu preciso ter dúvidas? Parece ele, vai ele. Não estou falando que isso é o procedimento eticamente correto, mas é o que acontece, gente. É o mais comum. As pessoas não têm essa preocupação necessariamente, né? Então, o que é muito errado, diga-se de passagem, certo? Você está colocando uma pessoa privada de liberdade
em privação de liberdade por conta de um achismo. Isso é horrível. Mas essa descrição da vítima, da testemunha, sobre como era a pessoa, sobre o que era a coisa, tem que acontecer antes do contato dela, senão está viciado, certo? Então, são 3 fases do reconhecimento: descrição da pessoa ou coisa, comparação da pessoa ou coisa com outros semelhantes, indicação da pessoa a ser reconhecida. Então, primeiro descreve, depois você coloca numa comparação para saber qual que é, e depois a pessoa indica qual que ela acredita que seja, né? Geralmente o reconhecimento é feito com o suspeito ou com o acusado, também é possível com o ofendido ou testemunha. E esse procedimento visa ao descobrimento da identidade física, não importando nomes e dados quantificativos. Não pode ver o acusado antes de se descrever. É possível que o acusado fique sem ver quem o reconhece para proteger quem está reconhecendo, em 2 hipóteses que o Badaró fala que não: na instrução criminal, na audiência, ou no júri. No júri, não existe essa possibilidade de você blindar a pessoa que está reconhecendo. Vai ser no momento da audiência mesmo. E aí, nesse momento, como que é feito o auto de reconhecimento, né? Precisa ter 2 testemunhas para reconhecer a declaração levada a termo, né, do reconhecimento da pessoa ou coisa, diante de uma autoridade competente, e indicação da pessoa que foi chamada, certo? A indicação do acusado, eu coloco aqui como um ponto que a gente precisa discutir, que a gente precisa debater, que é justamente a questão das algemas, né? Como que a gente vai possibilitar um reconhecimento isento, idôneo, sem vício, se o réu está acusado, se o réu acusado está de calça caque, está de algema na sala de audiência, né? Então, já mostra como é frágil também essa prova. Entrando na nossa penúltima do dia, prova documental. Documentos, uma prova estritamente técnica. E quando a gente fala essa palavrinha prova técnica, gente, é importante a gente ter um certo cuidado, né? Porque sobre prova técnica não se tem muitos argumentos contra, né? Geralmente esse é o resguardo que se utiliza o Poder Judiciário para fundamentar suas decisões, né? Então, toda atenção à idoneidade de documentos, né, produção, né, isso aqui é importante a gente se atentar. O que é um documento? Em sentido amplo, para o direito, de um modo geral, documento é um suporte material que represente fato juridicamente relevante. Fato juridicamente relevante. Suporte material que represente fato juridicamente relevante. Vocês querem que eu fale mais devagar? Suporte material que represente fato juridicamente relevante. Isso é um documento em sentido amplo. Tudo que ele puder, esse pedaço de papel, puder representar que seja relevante juridicamente para o processo, é um documento, certo? Para o Código de Processo Penal, documento tem um sentido técnico específico que está previsto no 232. O que é o documento para o Código de Processo Penal? Escritos que servem como prova em juízo. Isso são documentos. Escritos que servem como prova em juízo. Artigo 232 do CPP. Se a gente está falando de escritos, a gente não está falando de oral, certo? Então a gente está falando de coisas concretas ali, palpáveis. O documento escrito pode se dividir em 2. Podem ser instrumentos ou papéis. Por que é relevante a gente falar de instrumentos ou papéis? Porque papel é isso que está no mundo material aí.
de celulose, certo? Instrumento. Necessariamente um documento é só o que está escrito no papel? Será que um CD, um CD com informações dentro dele não é um documento? Um e-mail, como que funciona? Um e-mail é um documento? A gente vai ver tudo isso. O que são instrumentos? Instrumentos são os escritos confeccionados com a finalidade de provar determinados fatos. Vocês querem que eu repita? Instrumentos são os escritos confeccionados com a finalidade de provar determinados fatos. Um exemplo de instrumento, uma escritura. A escritura, ela foi produzida para atestar, certificar a propriedade sobre um imóvel, por exemplo. Ela é um instrumento, que ela tem uma finalidade específica. Os papéis são escritos que não foram produzidos com o fim de provar um fato, mas que vêm a servir de prova. Então, o papel, diferentemente do instrumento que foi criado para aquela finalidade, o papel não necessariamente ele foi criado para virar uma prova, mas ele acaba sendo utilizado como prova. Exemplo, carta. Na carta está lá escrito: tô com saudade de você, que não sei o que, eu ainda tô mal porque naquela época lá eu fiz tal coisa, você sabe como isso me pega, que não sei o que. Assinado fulano de tal, aquele confessou. Essa carta é um papel. Ela foi produzida para virar prova? Não. Para provar qualquer coisa? Não. Mas ela pode ser utilizada como prova. Essa é a diferença entre o instrumento e o papel. Quais são as características da prova documental? Ela tem dois elementos. Elementos comunicativos, elemento comunicativo e elemento certificante. O elemento comunicativo da prova documental. A prova documental é a representação de um pensamento ou de uma ocorrência. Ou seja, a prova documental, ela serve para representar um pensamento ou uma ocorrência, um elemento comunicativo. E a prova documental também tem um elemento certificante como característica. Mais do que representar um pensamento ou ocorrência, ela demonstra que essa representação é exata e exprime a verdade. Então, o elemento certificante da prova documental é a demonstração de que a prova documental é exata e exprime a verdade. Elemento comunicativo, exprime um pensamento. Elemento certificante, esse pensamento é a verdade. Qual que é a relevância disso? Bom, se esse documento está representando a verdade, ele pode ser utilizado para embasar uma condenação. Porque ali, o que um processo penal, que é aquela controvérsia fática busca, não é alcançar a verdade real? Se esse documento exprime uma verdade, a gente alcançou a verdade real. Por isso que eu falo, prova documental, tal como exame de corpo de delito e perícia, são provas técnicas. Se a gente tiver algum desses dois desfavorável, é muito difícil quebrar. Certo? Coisa importante falar. Documentos públicos e documentos particulares. O que é um documento público? Um documento público é aquele expedido por funcionário público. E funcionário público, gente, seja quem esteja em cargo, quem esteja em função pública, né? Então, você é concursado, você é um funcionário público. Você é mesário lá no dia, você é funcionário público no dia, né? Documento público é o documento emitido por essas pessoas. Então, a certidão lá da Justiça Eleitoral da pessoa que é mesária, que ele emitiu para
pro eleitor é um documento público. Documento particular emitido por particulares. Qual que é a importância disso? Documentos públicos têm presunção de autenticidade. O que significa isso? Presume-se que esse documento foi criado, foi elaborado pela autoridade competente. Se ele é dotado de presunção de autenticidade, ele é quase incontestável, porque ele foi produzido por alguém de fé pública. Isso para o processo penal tem muita relevância, porque se lá tem um laudo do IML falando isso, claro que não significa que o laudo do IML ele seja absoluto. Se tiver uma perícia tentando comprovar o contrário, né, através de um assistente técnico, dá para você gerar uma dúvida, mas a força do laudo do IML é muito grande, certo? Então aí, o grande diferencial é essa presunção de autenticidade, né? Os documentos particulares também podem ser dotados de autenticidade. Quando? Se reconhecidos por aquele contra quem se fez prova. O que isso quer dizer? Documentos particulares vão ser considerados autênticos se reconhecidos por aqueles contra quem se fez prova. Vamos supor que aqui a gente fez um contrato particular. Nem foi assinado por duas testemunhas e levado no cartório, porque aí ele já seria autêntico por si só, tem um funcionário público endossando. Entre nós aqui, certo? Não tem duas testemunhas, não tem nada, é um documento particular. Se você reconhece que esse documento é autêntico, ele é autêntico para todos os efeitos. Quando que isso vai ter relevância? Durante o processo. A partir do momento que você admitiu, então já virou autêntico. A gente vai usar como prova. Em outro momento, através de uma manifestação sua, por carta, você reconheceu, você admitiu que aquele documento é autêntico, certo? Documentos podem ser, quanto à sua origem, públicos ou particulares, quanto à sua forma, original ou cópia. Lembrando que cópia autenticada é como se fosse original, artigo 232 do CPP, parágrafo único. Quanto à produção, a prova documental pode ser espontânea, produzida pelas partes. Ela pode ser provocada por ordem do juiz. O juiz determina que determinado órgão emita um documento. Prova provocada. E uma discussão importante, documentos eletrônicos que podem ser utilizados. A gente vive na era digital, né? E esse debate é interessante porque existem crimes na internet, né? Não são poucos, são vários. Documentos eletrônicos podem ser utilizados como meio de prova? Pode, desde que eles estejam vinculados ao ICP Brasil, que é um mecanismo criado pela medida provisória número 2.200. Ai, meu Deus. Eu acho que eu escrevi a medida, o jeito errado dela. Deixa eu só confirmar aqui. Olha essa daqui, que eu vou anotar. Medida provisória número 2.200 traço 2 de 2001. Essa medida provisória. O que essa medida fez? De 24 de agosto de 2001, ela instituiu a infraestrutura de chaves públicas brasileira, que é o tal do ICP Brasil. É como se fosse uma chave, um código que vincula os domínios brasileiros, né? Então, e-mails públicos ou particulares, vindo de autoridades públicas ou vindo de pessoas privadas, são dotados de autenticidade, se vinculados a esse ICP Brasil. Então, pode ser utilizado como meio de prova, sim, documentos eletrônicos, né? Reduzido a termo, impresso, né? Mas tem a certificação, tá?
Qual que é o procedimento probatório da prova documental? Juntada aos autos por requerimento das partes ou ex officio, em qualquer fase do processo, exceção, tribunal do júri. Tem que ser juntado com 3 dias de antecedência, 3 dias úteis de antecedência para garantir a manifestação do acusado. Isso está no artigo 479 do CPP. Prazo de um modo geral, e pela regra do artigo 437, parágrafo 1º do CPC, as partes têm 15 dias para se manifestar após a juntada de qualquer documento no processo. Aplica-se subsidiariamente o CPC no processo penal nesse sentido. Então, juntou um documento, 15 dias para se manifestar sobre ele. Pode ser feita a perícia sobre a autenticidade dos documentos particulares, e o documento que não identifica a autoria não tem valor probatório. Não adianta você ter lá um e-mail que não dá para reconhecer de onde emanou aquele e-mail. E mesmo assim, se não tem o domínio, por exemplo, do e-mail e tal, quem garante que aquela pessoa estava naquele computador naquele momento? Tudo isso tem que ser utilizado, tem que ser averiguado no momento da apuração. Prova documental é isso, prova técnica, extremamente importante saber de todos esses elementos para a gente conseguir preparar uma defesa adequada, né? E por fim, hoje a gente vai encerrar aqui nesse último meio de prova, que são os indícios e as presunções. A gente vai dar continuidade sobre interceptação, delação e busca e apreensão em outro momento. Indícios e presunções. Recorrentemente, a gente se depara com algumas situações em que é nítido que aquela condenação foi fundamentada com base nisso, né? Em indícios, e não necessariamente em outro conjunto probatório. Pelo Código de Processo Penal, indícios são um meio de prova. Está lá previsto no Código de Processo Penal. Meio de prova. Segundo o artigo 239, considera-se indício a circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias. Só repetindo, está no 239 do CPP. Considera-se indício a circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, autorize por indução concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias. Então, o que quer dizer esse 239 do CPP? Tem uma circunstância aqui que está provada já, aconteceu, tal, beleza. E eu estou tentando relacionar por um raciocínio indutivo do particular para o genérico, que isso tem efeito aqui no meu outro caso, na minha outra situação aqui. Elas guardam uma certa relação, mas não é tão necessariamente vinculado uma coisa a outra. Quer ver um exemplo? Vamos supor que você é uma testemunha. Você presenciou essa cena, só essa cena. Uma pessoa estirada no chão, ensanguentada, morta. E em pé, uma pessoa com uma faca suja de sangue. Essa foi a cena que você viu. Se você for parar para analisar, qual que é a situação que está comprovada? Tem uma pessoa morta, tem uma pessoa com uma faca suja de sangue em pé. É isso que existe. O porte da faca e a pessoa morta. Você não conseguiu demonstrar para mim o nexo de causalidade. É impossível eu falar que, com toda a certeza do mundo, que essa faca foi a responsável por essa morte, e mais, que essa pessoa, mesmo que vamos supor que fez um exame, uma perícia lá na faca e tal, foi a faca, que essa pessoa matou. Ah, mas você tá louco? Como? Eu vi tudo. Não, você não viu a cena.
Se essa pessoa pegou a faca depois do assassinato, o indício é justamente isso. É você não ter uma certeza daquela situação e tentar relacionar por indução a outra. Qual que é o grande problema disso? Vocês acabaram de visualizar. Tudo leva a crer que, e se não? Como é que fica? Esse se não é o grande nó que a gente enfrenta com relação a esse meio de prova. Indício para o Badaró não é meio de prova, mas o resultado probatório de um meio de prova. É o fato provado, tem lá a pessoa caída e eu estou segurando uma faca, que permite, mediante inferência, um raciocínio indutivo, concluir pela ocorrência de outro fato. Então eu concluí que quem matou foi quem estava segurando a faca. O que pode ser provado é o fato indicativo. O indício é o ponto de partida para a presunção. O que é o fato indicativo? Tudo indica que foi isso, porque tem essa cena. A partir do meu indício, eu parto para uma presunção. Foi ele. Vocês entenderam? O indício não é garantia de nada, de absolutamente nada. É uma possibilidade muito alta, mas não é certeza. Não é razoável admitir na condenação, isso é uma crítica que a gente sempre fez. Não é razoável a gente pensar, gente, em condenação só com base em indícios. O indício, ele tem que estar acompanhado de outras provas, senão a gente está relativizando um princípio que é absoluto, que é a presunção de inocência. Vamos lembrar da certeza que a gente tem na hora de fazer a condenação. Indícios e presunções não são meios de provas, pois não levam à certeza. São instrumentos que possibilitam que o juiz julgue o processo. Tão simplesmente. A presunção dispensa a parte por ela beneficiada do ônus da prova de uma alegação fática que normalmente lhe incumbiria e atribui à outra parte o encargo de provar o fato contrário. Por que isso é relevante? Porque se a gente admite o princípio como meio de prova e não como resultado probatório, o que a gente está dizendo? Se é meio de prova e eu vi essa situação, então está provado. Está provado que foi ele que matou. E aí eu jogo o ônus da prova para quem? Para o réu. Exatamente. Você vai ter que me explicar o que é isso. Mas na verdade o princípio não pode ser visto como meio de prova. Certo? A gente tem que encarar o princípio como um resultado probatório. O indício como um resultado probatório. Tudo bem? Senão a gente nega a existência da ampla defesa e da presunção de inocência. Gente, por hoje, eu acho que a gente ficaria legal de terminar por aqui. Vocês já estão um pouquinho cansados também, né? E fica faltando aí só interceptação, interceptação telefônica, busca e apreensão e delação premiada, que a gente pode falar com mais calma depois. Tá bom? Obrigado e é isso.